Olá, boa tarde. Sou a Anabela Farias. Hoje estou aqui para vos falar um bocadinho dos oncídions e como é que eu cultivo os meus oncídions. Não foi fácil começar a ter sucesso porque eu não os percebia muito bem. A tendência natural que nós temos corre-nos bem um género, que era o meu caso, corria-me bem com as Phalaenopsis e eu tentava reproduzir isso para os oncídios. De facto, não é assim. Um oncídio tem necessidades muito específicas em termos de luz, de substrato, que não são exatamente as mesmas das Phalaenopsis. Portanto, eu hoje estou aqui para vos falar de duas situações. Vamos envasar oncídio e depois, num outro vídeo, que tentarei ainda fazer hoje, iremos montar oncídio. Os oncídio são plantas que são, portanto, epífitas, moram nas árvores, portanto, habitam as árvores, estão com as suas raízes coladas nas árvores, por norma em zonas úmidas, mas não encharcadas. Portanto, qual é a vantagem de estar nas árvores? Mesmo que chova muito, não chove permanentemente. E a chuva cai, passado um bocadinho à ventilação, que é a normal, e as raízes secam. E é assim que eles gostam. Uma planta que esteja constantemente encharcada não corre bem, ela acaba por apodrecer. Eu tenho aqui vários exemplos de plantas que eu cultivo na minha casa e que funcionam lindamente. Eu vou partilhar isto convosco, tá bem? Uma delas, por exemplo, é este Oncidium, que é um híbrido de Brácia. Ele está plantado num substrato extremamente leve, que é argila expandida, neste caso leca, com a casca, mas muito pouca, como se vê, predomina a leca. Tem aqui a sua haste e aqui já vêm duas hastes novas. Esta maior e esta mais pequenina. Aqui. Esta planta está constantemente em flor. Então eu vou deixá-la aqui de lado. A minha mesa de trabalho é uma mesa pequenina, portanto eu tenho que gerir aqui o espaço. Tenho este titânio, Thérèse, que é também uma planta que está em casa, está constantemente em flor. Eu nem estou a ver agora aqui nenhuma haste floral, mas o normal, ela uma vez por mês pelo menos dá uma haste. A época dela dar o seu pico de floração, por norma, é no início da primavera. Portanto, é uma planta que também, como se vê, predominantemente é leca. Os vasos, como se vê, são sempre furados. Eu tenho os furados. E tenho estas zonas aqui porque eu tenho as plantas presas. Vão ver? Uma das razões do grande sucesso é as plantas estarem bem apertadas e não abanarem. Tenho aqui um já mais antigo que na primavera irei mudar o vaso. Eu gosto particularmente destes vasos porque são mais largos, como são plantas simpodiais, ou seja, crescem para o lado, portanto aguentam mais tempo. Este substrato que eu uso agora, que é casca com leca, também permite que a casca dure mais tempo e acidifica menos. Esta tem duas hastes, como se vê, e já vem aqui uma nova. Os oncídios têm isto. É espetacular, dão flores muitas vezes. Alguns que dão especificamente numa altura. Eu tenho algumas espécies que dão só numa determinada altura, mas a maioria dos híbridos vai dando flor. O novo Cedabulbo e vai. Esta montagem, vamos particularizar mais à frente num outro vídeo a montagem. Está a começar a chover hoje, é um dia horrível, não sei se consegue ouvir alguma coisa. Eu já comecei este vídeo 5 vezes hoje. Acho que até já me estou a esquecer de coisas porque já estou a repetir-me. Iremos então particularizar esta situação aqui. Vamos fazer montagens mais à frente. E agora, o que é que nós vamos fazer? Então, nós vamos plantar, como eu disse, em substrato. Vamos tentar, de facto, reproduzir estas condições aqui, que é como eles gostam de estar nas árvores, com as raízes
úmidas, sem estarem molhadas, porque não podem estar molhadas, e que o substrato seque rápido e eles se sintam como se estivessem numa árvore. Então, para isso, nós precisamos de plantas, vamos precisar de vasos. Eu trouxe vários tipos de vasos, já estão todos furados. E as tesouras. As minhas tesouras estão esterilizadas, eu esterilizo com maçarico. Vamos precisar de substrato, que já falei anteriormente, que é um substrato de argila expandida com alguma casca, mas muito pouco, tá bem? Como é que vamos então fazer? Vamos trabalhar com várias plantas. Eu tenho aqui uma planta que foi comprada este ano, aqui. Esta planta é um híbrido de Odontoglossum. Porquê é que eu gosto particularmente dos Odontoglossum? Porque, embora isto seja um híbrido, os Odontoglossum são plantas maioritariamente de zonas frias. São de zonas frias, não é maioritariamente. Portanto, são plantas que vêm da zona dos Andes do Peru e que são de zonas às vezes bastante frias e, portanto, permitem que em Portugal se adaptem melhor, porque no inverno nós temos alguns problemas com alguns oncídio. Por exemplo, eu tenho aqui um oncídio, que é o popularmente chamado chuvadouro, que está montado. Esta planta, se não for bem adaptada, não se aguenta na rua no inverno. No entanto, eu tenho algumas plantadas em palmeiras e ela aguenta-se com manta térmica. Portanto, nós vamos trabalhar com esta planta, mas eu depois achei que só isso não era suficiente. Tenho aqui uma planta que é antiga, já chegou à borda do vaso, até já tem aqui um feto. O substrato está verdadeiramente desfeito, portanto já está em terra, e nós vamos replantar também isto, está bem? Portanto, eu vou-vos ajudar a tratar as raízes disto e a replantar isto. E depois, já fui adiantando, e tenho aqui uma planta antiga, vou ver, que é uma planta grande, que já tratei, já limpei as raízes. Vou-vos ensinar como é que se planta uma planta antiga que temos em casa, tá bem? Esta, e uma outra está aqui e que também precisa de ser plantada. Como veem, já estão ali os novos rebentos e ela está mesmo, ainda não tem raízes novas, mas é daqui destes novos rebentos que vão sair as raízes novas. Nós vamos plantar isto, está bem? Portanto, vamos começar. Daqui, o que é que vamos precisar? Então vamos começar pela planta antiga. Pela planta antiga não, vamos começar então pela planta nova comprada este ano. Eu já fui tirando as raízes estavam todas podres, o substrato é completamente inadequado. Eu vou baixar um bocadinho a câmera para vocês poderem ver o momento. Ok? Temos aqui o vaso. Como se vê, a planta é extremamente pequena para o vaso. Nós podemos ter esta planta. Eu já tinha aqui um vaso furado igual, como se vê, mas eu vou usar um vaso mais pequeno, porque é o adequado para esta planta, está bem? Portanto, aqui o que é que nós vamos tirar? Todas as raízes, porque elas estavam todas podres. Vamos usar uma tesoura que já está esterilizada. Vocês podem também usar as tesouras e desinfetarem com álcool, até com lexívia. Há quem utilize com sucesso um copo com lexívia e põe as tesouras lá dentro. Pronto. Estamos aqui, aproveitamos para tirar estas peles todas secas, está bem? Ok? Eu aqui, como base, tenho além da casca, eu tenho dois drenantes para pôr no fundo do vaso. Tenho pedra vulcânica
e tenho esferovite. Portanto, onde é que nós usamos a pedra? Isto não é necessário, não é estritamente necessário. Onde é que usamos a pedra vulcânica e onde é que usamos o esferovite? Se formos pendurar a planta, para não haver muito subcarregamento e peso, podemos usar no fundo o esferovite. Se vamos usar uma mesa, se vamos pôr em cima de uma mesa, de uma base, para ela não virar, usamos uma base mais pesada, que é o caso aqui da pedra vulcânica. Neste caso em particular, eu vou usar a pedra vulcânica, porque este vaso é pequenino e vai ficar aqui. Não vamos usar muito, portanto, só mesmo aqui o fundo. E agora vou buscar aqui o substrato que nós precisamos. Tá bem? Andam aqui os vasos a voar. Eu tenho uma mesa de trabalho muito pequena. Vou ter uma maior, mas para já não. Vamos aqui encaixar. Vamos tirar. E agora, aqui é extremamente importante. Nós vamos ter que prender mesmo muito bem a planta. Ela ainda precisa de mais um bocadinho de substrato. Nós vamos apertar o substrato de volta, nunca no meio, para não comprometer raízes. Neste caso ela não tem raízes boas, mas para não comprometer os filhotes novos que irão dar as plantas, que irão dar as raízes novas. Ora bem, aqui, vamos passar aqui. Eu vou continuar a usar a mesma tesoura. E agora vou passá-la aqui. Ok? Aí está. Temos a planta completamente presa, não abana, está plantada. Portanto, temos um substrato em baixo, porque isto vai ficar em cima